Olá pessoal, sou Rafael Cecílio, da Universidade São Judas Tadeu, curso Filosofia, na Unidade Moca, período noturno, sob a orientação da professora Cristiane Simões. Na aula de hoje, o tema será a obra de Epicteto, Enquiridio, ou Manual de Epicteto. Nesta aula, percorrerei as principais ideias do Enquiridio de Epicteto, para entender o pensamento do autor. Será um panorama geral. Darei um panorama geral sobre esta obra de Epicteto. Antes, farei uma breve biografia do autor. Ele que nasceu em 55 da Era de Cristo e faleceu em 135 da Era do mesmo de Cristo. Epicteto era um escravo em Roma, foi no período romano. A obra, o manual, ou Enquiridio, não foi escrito por Epicteto. Na verdade, são anotações de um de seus discípulos durante as aulas ministradas por Epicteto. E Epicteto não era o nome real deste autor. O significado de Epicteto é ou comprado ou adquirido, porque Epicteto era um escravo. Então, o nome real de Epicteto não sabemos. Epicteto era um estoico, era da escola filosófica estoicismo. Estoicismo, acho que vocês já ouviram falar, foi uma escola de filosofia da antiguidade que teve seu auge no período romano, no século I e II da Era de Cristo. Este foi o auge do estoicismo, desta escola de filosofia greco-romana. Basicamente, o que acredita um estoico? O corpo humano é um todo para o estoico, e este corpo humano é composto por partes que não sobrevivem sozinhas. Estas partes, elas se relacionam entre si, sobrevivem porque estão relacionadas entre si. As partes sobrevivem, ou melhor, fazem sobreviver o todo, que é o corpo. E estas partes têm funções específicas. Elas são úteis ao todo quando cumprem estas funções, senão prejudicam o todo. Para os estoicos, a realidade também é assim. Também é como o corpo humano. O universo todo é assim, composto por partes que têm funções específicas, relacionando-se entre si devido a esta relação faz funcionar o todo. Portanto, o universo não é caótico. Para os estoicos, o universo é um espaço organizado, é harmônico, como o corpo humano, organizado. É um organismo. As partes só possuem sentido quando relacionadas umas com as outras. Por isso, organizado, organismo. Cosmos é a palavra que os estoicos usam para descrever este universo harmônico, organizado, esse organismo. Para os estoicos, olhando para a natureza,
descobre-se, entende o cosmos, que as coisas vão se completando nessa natureza, cada coisa na sua função. E, portanto, esta ordenação é racional e, ao mesmo tempo, é divino, porque não foi o homem que criou. Acontece sem a vontade do homem. Portanto, eles consideram isto divino. Não foi o homem quem fez. Esse cosmos é o Deus estoico, que é diferente do Deus cristão. O Deus cristão que criou o cosmos. Para o estoico, não, o cosmos é Deus. E a questão da moralidade para o estoico está na própria natureza. A natureza é a referência moral para o estoico. Contemplando a natureza, o estoico sabe como se portar moralmente. A natureza é em si boa, justa e bela. Neste sentido, o homem também tem um papel e deve perseguir ser tão perfeito quanto o cosmos. O papel do homem é fazer o mesmo que o cosmos, buscar essas qualidades morais e ser tão perfeito quanto. Ou seja, cada um de nós tem uma razão de ser no meio deste cosmos, como parte deste cosmos. Temos uma função específica. Isto é estar alinhado ao cosmos. E a sociedade, sendo assim, é um microcosmos da natureza. Na sociedade, cada um tem uma função. Ora, se a natureza, o universo, é um organismo com partes funcionando, cada uma na sua especificidade e se relacionando entre si para que mantenha-se funcionando, a sociedade, como um microcosmos, tem a mesma função, em que cada cidadão, cumprindo sua função específica, faz a sociedade funcionar de forma harmônica. Então a sociedade deve fazer com que os cidadãos executem as suas funções de acordo com suas naturezas. Assim pensa um estoico. Nas palavras de Epicteto, lembre-se de que você é o ator de uma peça teatral e que o ator, com A maiúsculo, escolheu a maneira que ela será encenada. Ou seja, nós só encenamos. Mais uma frase de Epicteto. Se ele deseja que seja curta, ela será curta. Se deseja que seja longa, será longa. Se ele quer que você encene um homem pobre, você deve atuar o seu papel com todos os seus poderes, da mesma maneira como um papel de aleijado ou de magistrado ou de um homem comum. O seu negócio é o de ensinar o papel que lhe foi dado e bem. A escolha do elenco pertence a outro. Este outro está com O maiúsculo. Assim como na outra frase, aquele ator com A maiúsculo que eu comentei é o cosmos. Esse é o ator com A maiúsculo que escolhe a maneira como será ensinada. Nesta frase, a escolha do elenco pertence a outro, que é a segunda frase que eu citei. Este outro está com O maiúsculos, ou seja, o cosmos. Então, não depende de nós escolher o que será ensinado. O outro, cosmos, que determina. Neste sentido, nós somos determinados. A maneira como será ensinada não depende de mim. O cosmos distribui papéis a nós. O que nós temos que fazer é ensinar bem, fazer uma boa encenação, cumprir nossos papéis. A nossa finalidade não depende de nós, neste sentido de Epicteto.
Por exemplo, se nascemos para ser advogado, não adianta eu querer ser professor ou médico. Sou advogado. Tenho que cumprir bem minha função de advogado. Farei muito bem este papel. Portanto, aqui nesta visão existe um determinismo do ambiente que não controlamos. Esta visão de Epicteto. Não controlamos o caminho que nossas vidas levarão, somente nossas impressões sobre o mundo. O que depende de nós são essas impressões sobre o mundo. Como eu encaro o mundo. Existem coisas no mundo que controlamos e existem coisas no mundo que não controlamos. Esta parte é a parte principal do pensamento de Epicteto. Separar o que controlamos do que não controlamos. Não controlamos, por exemplo, nossas propriedades, reputações, cargos, riquezas. Não depende de nós, não depende de vocês. O que controlamos? Seus pensamentos, diz Epicteto, seus desejos. Devemos nos preocupar somente com o que está sob nosso poder. O que não está sob nosso poder, deixe-se levar. A morte é um exemplo bem claro que Epicteto dá, pois a morte não está sob nosso controle. E é claro isso quando achamos que controlamos a morte, muitas vezes temos, esta ilusão de que controlamos a morte, e quando deparamos que não controlamos coisa alguma, leva à frustração. Ficamos frustrados. E Epicteto diz que, para evitar esta frustração, não tente controlar o que não dá para controlar. A morte é o exemplo mais claro que ele dá. O que perturba, portanto, os homens são essas impressões que temos sobre o que acontece no mundo. Impressões errôneas sobre o que controlamos. Por exemplo, temos um saquinho em que colocamos num saquinho que controlamos e no saquinho que não controlamos. A frustração acontece quando colocamos no saquinho do que controlamos aquilo que não controlamos. Nas palavras de Epicteto, não questione se os eventos deveriam acontecer tal como você desejaria, mas deixe sua vontade que os eventos devam acontecer tal como eles ocorrem. Há uma distância, portanto, entre como as coisas deveriam ser e como as coisas de fato são. Tem uma distância enorme entre as duas coisas. O que deveria ser e o que é. Para Epicteto, a paz está em alinhar as nossas impressões ao que é. Aceitar que o que é. Não somos livres para controlar os acontecimentos, mas somos livres para saber encarar as situações de diversas formas, ou seja, aquelas impressões que eu comentei, as impressões sobre os acontecimentos. É a forma de encarar, saber encarar estas situações é que vai diferenciar se somos livres ou não. Também outra parte importante do pensamento dele é: não se culpe ou culpe os outros pelas desventuras. Acusar os outros das nossas desventuras é um sinal de falha de educação.
Se acusar a si próprio mostra que a educação daquele indivíduo teve início. Acusar nem a si próprio, nem aos demais, mostra que a educação do indivíduo está completa. Esta frase é muito interessante, né? Vou repetir. Acusar os outros das nossas desventuras é um sinal de falha de educação. Se acusar a si próprio mostra que a educação daquele indivíduo teve início. Acusar nem a si próprio, nem aos demais, mostra que a educação do indivíduo está completa. Qual a condição da liberdade em Epicteto? Quando de fato um homem é um escravo e quando de fato um homem é livre. O homem é livre apenas e tão somente quando controla aquilo que está sob seu poder. Ou seja, as impressões, seus pensamentos, que são as impressões sobre o mundo. Todo o resto o homem não controla. Todo o resto o homem não é livre. Existe apenas um único caminho para a liberdade: desprezar aquilo que não está debaixo do seu poder, diz Epicteto. O que se deve lutar para preservar é o seu pensamento, a sua cachola. Epicteto fala sobre um desapego do mundo exterior. Não se apegar às coisas, nem às pessoas, pois elas se esvaem, se vão, não está sob nosso poder. Nem as coisas, nem as pessoas. Vêm e vão, vêm e vão. Para Epicteto, então, é importante que achemos o nosso lugar no universo. Agimos, ele diz, haja para você e por você. Epicteto diz, defina para si próprio, desde o início, uma marca definida ou um estilo de conduta que você mantenha quando está sozinho e também quando na sociedade dos homens. Ou seja, seja justo por você mesmo. Isso é estar alinhado à sua natureza, que ele chama isso de virtude, e que é estar alinhado a todo o cosmos, pois o cosmos determinou sua função. Você cumprindo sua função no cosmos, você ajuda nesta organização do próprio cosmos. Você mantém-se alinhado ao próprio cosmos. Ajuda nesta harmonia. E você, como um microcosmos, faz a mesma coisa. Mantém-se alinhado à sua natureza que foi determinada pelo cosmos. Isso é ser justo por você mesmo, não para os outros. Não está fazendo para os outros, é para si. É uma relação de fidelidade com sua conduta. É bom para mim porque viverei de acordo com o cosmos. Últimas palavras de Epicteto. Ao invés de anunciar os seus princípios à multidão, mostre-me os resultados dos princípios que você digeriu. Num banquete, não diga como a pessoa deve comer. Coma como deve ser. Ou seja, não se preocupa muito em falar como deve se ser feito para os outros, ou ficar falando como você faz. Simplesmente faça, e faça bem feito. Bem, assim pensa Epicteto.
Muito obrigado.